Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma Funny Class. Hoje o tema é muito especial e é um resgate à mulher selvagem. Aqui hoje, nessa live, você vai aprender o que é essa energia da mulher selvagem e como que a gente integra isso, os primeiros passos, tá? De trazer a consciência. E hoje a gente vai falar de um dos principais temas desse arquétipo, dessa energia, que é a individualidade. Então a gente vai entender de uma forma energética e espiritual esse contexto da energia da mulher selvagem junto com o arquétipo da loba, mas também o caminho da individualidade, que é o que todos nós passamos num momento determinado da vida, que é ao nascer. O primeiro senso de separação, de nossa, eu sou um indivíduo, nossa, eu estou separado. Isso de uma forma psicanalítica a gente vai entender também e juntar todas essas esferas para trazer esse feminino na prática, de um jeito didático para você, tá bom? Essa live a live 1, é muita coisa que tem sobre a mulher selvagem e eu quero inclusive fazer um movimento com vocês em fevereiro para esse resgate, vou trazer meditações, encontros, tá? Então aguardem as novidades por aí, vou mandar no grupo para vocês também, divulgar aqui. Mas a gente vai dividir em 2 lives aqui com muito conteúdo. Então, se te interessa, se você tem curiosidade, se você quer resgatar essa faceta do feminino tão importante, fica por aqui, tá? Bom, vamos ao contexto. O que é a mulher selvagem? A gente tem uma ramificação hoje que é o contexto mais sexual da mulher selvagem, que as pessoas falam a selvagem na cama, a mulher sexy, a mulher que é muito independente, que não liga pra ninguém, e não é esse o sentido que a gente busca aqui, tá? O resgate da mulher selvagem é uma mulher mais do primitivo, de ser mais conecta com a parte natural do feminino, com seus ciclos naturais, a mulher que escuta a voz interior, que respeita os seus ciclos, que entende a sua própria intensidade e que não abre mão da sua vulnerabilidade. É aquela mulher que entende as facetas, os ciclos, o que está regendo, qual a energia propícia. Então nós mulheres a gente tem muitas facetas e essa faceta da mulher selvagem é uma delas, de tantas inúmeras outras, né? Mas aqui é aquela mulher que escuta os seus instintos, escuta o seu sexto sentido, escuta a sua intuição. Aquela mulher que anda descalço, que quer estar na mata, que quer estar conecta com a natureza, que sente de mexer com ervas, de trabalhar assim junto com a sua intuição. Esse é o conceito mais puro da mulher selvagem, tá? Junto com isso, desse instinto mais primitivo, quando a gente precisa parir, quando a gente precisa alcançar força no corpo físico, quando a gente precisa encerrar algum ciclo, essa mulher selvagem, ela está muito ativada dentro de nós de uma forma arquetípica. Quando a gente precisa dessa força ancestral, que é uma força diferente da força masculina, que é uma força mais instintiva de ser quem você é, de aceitar os seus ciclos, os seus dons, de entender os encerramentos de ciclos e ficar nessa dança de energias e de arquétipos que mudam durante essas fases, né? Então a mulher naturalmente, eu sempre falo isso aqui, mas é bom lembrar, tem 4 ciclos durante o mês. E mesmo que você não menstrue, você ainda fica oscilando entre esses ciclos de uma forma energética. E é interessante você ter clareza do que é a mulher selvagem para os momentos que você precisa de força, que você precisa de conexão, que você precisa de individualidade, que você precisa, assim, silenciar o fora e focar no dentro. E a gente vai falar sobre o primeiro pilar do caminho interno, o yin, que é interno, o feminino, tá? Então, no caminho da individualidade, vamos pegar lá do princípio. A gente veio do útero. A nossa primeira casa foi um útero, foi o lar que a gente se acomodou ali na barriga da mãe. E dentro, junto com a mãe, naquela barriga, você era um só.
você se conectou com o uno, né, com o campo unificado da mãe. Então, quando a gente bebezinho, desde das primeiras fecundações que você está se formando ali, você tem esse senso de que não é separado. Isso de uma forma biológica, psicanalítica, energética e espiritual, tá? Então, a sua alma vem no primeiro campo aqui sutil do feminino, que é um dos portais da matriz. O bebezinho, aqui a mãe recebe a alma do bebezinho e ela se plasma no portal do ventre. O bebezinho cresce e a alma dos dois, né, a aura dos dois fica uma simbiose. Então ali você acredita que é uma coisa só. O caminho da individualidade acontece para todos nós humanos e mamíferos quando a gente nasce. E o que foi ensinado para nós? Que o corpo da mulher espelhe o bebê quando está pronto. E na verdade não é o corpo que espelha o bebezinho. O bebezinho lá dentro, aquela alma, aquele ser que escolhe nascer. E olha só que interessante, né? Porque a gente tem essa autonomia. E o primeiro desconforto que a gente lida é o desconforto de nascer, de separar dessa mãe. Então pensa, ali você está num ambiente escuro, num ambiente quentinho, onde você não precisa fazer nada, só existir. E o primeiro desconforto que você vai ter é nascer, respirar um ar novo, separar da sua mãe, quanta novidade, quanta coisa acontecendo. Para algumas pessoas e seres, o nascimento gera até uma ansiedade, que o bebê quer logo nascer, quer logo experienciar, tem curiosidade. E para outros casos, esse bebê ele tem dificuldade de nascer, ele não quer se separar da mãe, ele não quer ter esse desconforto de lidar com essa novidade. Então, sabe aqueles casos assim de cordão umbilical enrolado no pescoço, ou que a gente tem que induzir o parto para esse bebê nascer? Tudo isso fala sobre o caminho da individualidade desse ser, que ele tem uma dificuldade de separar desse outro. E o primeiro outro que a gente conhece é a nossa mãe. Já já você vai entender por que eu estou explicando tudo aqui, tá? Que a gente vai linkar tudo isso. Então, nesse caminho, a proposta natural do ser humano, dos seres mamíferos, é a separação desse uno, que é o primeiro desconforto, é a primeira novidade que a gente tem. E para muitas mulheres, foi um caminho muito difícil lá na jornada uterina. Se essa mãe te rejeitou, se essa mãe não queria você, se vem um sentimento forte de exclusão, vai ser mais difícil o parto desse ser, dessa criança, devido às feridas emocionais que já estão ali, sendo trabalhadas desde a gestação. Junto com isso, aqui a gente já entra no link de todas as coisas, é que a gente está sempre acostumada, hoje na sociedade, de estar junto com outras pessoas, de depositar a nossa felicidade no outro, de pensar o que o outro vai achar de mim. Mas fulano vai ver meus vídeos. Ai, mas é que vão falar. Sempre o outro, o outro, o outro. Preciso de um namorado para ser feliz. Preciso de tal pessoa do meu lado para ativar minha empolgação. A gente tem um péssimo costume de depositar a nossa felicidade, o nosso poder pessoal no outro. Isso começa desde esse caminho, de uma forma psicanalítica e natural, biológica, nesse caminho da individualidade, que são os 24 primeiros meses daquele ser, daquela criança, que é onde ele vai aprender esse caminho de estar sozinho, de estar separado. E muitas vezes, devido às feridas emocionais, principalmente de rejeição, aquela criança ela não quer separar da mãe, ela tem essa simbiose. No caso dos homens, vem a ferida do abandono em relação à mãe. E eles querem sempre estar conectos. Na vida adulta, o caminho da individualidade, como loba selvagem, como mulher selvagem, vai ser difícil. Porque aquela mulher vai se importar muito com a opinião dos outros, vai se importar muito com o que os outros vão falar dela, que os outros precisam estar com ela. Eu faço tudo para agradar, eu faço tudo para deixar os outros felizes.
Eu aqui, ó, dou o meu poder pessoal para você, pro outro, fazer o que você quiser. E é por isso que isso se interliga nesse ponto da mulher selvagem. Esse caminho da individualidade, que muitas vezes foi difícil ali nesse percurso, tá? Existe um rito que eu faço e é bem interessante, que é o que eu vou propor para vocês nesse início de fevereiro, que é quando a gente entra nesse mundo intrauterino de novo e revive essa experiência. O nascimento, para todos nós, é muito importante porque ele traz esse senso de individualidade como ser. E essa dinâmica com a nossa mãe, com os problemas emocionais que a gente tem, com as feridas emocionais, essa questão de ser muito boazinha, de querer agradar o tempo inteiro, de só estar feliz se tiver movimento, se tiver gente. Quando eu era pequenininha, eu sempre vi com parafuso a menos, né, eu falo. Eu tinha esse caminho da individualidade muito bem definido, até pelo meu histórico, né, que eu literalmente não nasci, mas eu desci no corpo. Então, ali entre os 3 anos adiante, eu comecei uma fase de conexão e de entender o meu caminho interno. Então, eu ficava muito tempo sozinha. Isso pequenininho, imagina uma criancinha de 3 anos no recreio viajando, olhando a natureza, tentando entender o que eu estava fazendo ali, o que aconteceu. E vinham várias professoras: ai, por que você tá sozinha? Vai lá com os outros. Ai, nossa, você tá triste. E eu ficava, não, eu tô bem, eu só queria experienciar essa individualidade. Eu já vim com isso, assim, porque eu saquei desde criança, e não era racional, era sentido, né? Até porque criança não tem essa capacidade cognitiva, nem comportamental, mas eu sentia que eu sozinha, eu me conectava com o meu sentir. Então eu observava a natureza, eu sentia os elementos e aquilo me deixava conecta. Muitas vezes eu ficava sozinha. E já chegaram a perguntar à minha mãe, fazer reunião para saber o que eu tinha, porque eu ficava muito sozinha. E eu não era o tipo de pessoa antissocial, tá? Só para deixar claro também, eu era o tipo que conversava com todas as turmas das escolas, que eu tinha que dividir o meu recreio, isso desde a creche até o ensino médio, o último ano do ensino médio. Eu tinha que dividir meu tempo no recreio para ficar com um grupinho aqui, outro grupinho aqui, cumprimentava um e ficava com o outro, mas tinha muitos momentos que eu queria ficar só. E até meus amigos vinham, você tá bem, você tá triste, e eu só tava viajando, só queria ficar sozinha, conecta com isso. Então, reforçando, você percebe que a nossa sociedade, com os problemas maternos, reforçam isso na gente. Eles falam, por que você tá sozinha? Você tem que estar com alguém para estar feliz. Você tem que estar conecta com as pessoas, você não pode estar sozinha. Se você tá sozinha, você tá triste. Se você tá sozinha, você tá com algum problema. E o caminho da individualidade, ele é muito importante para esse aspecto da mulher selvagem, de conectar com a sua intuição, com o seu sentir, com o seu mundo interior. É como se silenciasse fora as pessoas, o que está acontecendo, para você entender o seu caminho dentro. Isso é muito importante, porque não tem como alguém falar para você, olha, fulana, você é assim, assim, assado. A sua personalidade é assim, assim, assado, porque o seu signo a internet caiu. E aí naquele caminho lá da primeira individualidade, que é o parto, que é o nascimento, que você separa dessa mãe, que você se entende como um indivíduo separado, é o primeiro percurso para essa individualidade. E quando a gente não vive intensamente ou de uma forma correta esse percurso, na vida adulta a gente vai ter alguns problemas de querer agradar, de ser assim para pertencer, de querer estar sempre com os outros, de ir na onda dos outros, tá?
Tem até um processo que é um espelhamento, que nos primeiros 24 meses, a criança ela precisa da aprovação da mãe. Isso na psicanálise a gente aprende. Que a criança, olha pra mãe e fica eu tô fazendo certo? Olha só, mãe, eu tô fazendo isso, me aprova. Tá certo, tá errado? A gente precisa, mas se faltou isso lá... Tá me ouvindo, Paula? Ficou mudo. Eita. Agora até que ponto será que foi gravado? Ixi. Mas tá, vamos recapitular rapidinho. Esse primeiro contato que a gente tem com o mundo externo, com esse desconforto, é no nosso nascimento. Então, o primeiro caminho da individualidade vai ser ali, que você vai se entender como ser separado da mãe. E quando esse processo ele não é bem trabalhado, a gente tem problemas na vida adulta, de querer agradar, de se colocar em caixinhas que não pertencem a gente. Tudo isso para ter essa aprovação, esse amor, esses bons olhos da mãe. E a sociedade tem problemas maternos e elas reforçam isso na gente. De que a gente não pode estar sozinha e que é feio, que é errado, que é triste. E para o caminho da sabedoria, para a anciã interior, que é um outro aspecto, uma outra faceta do feminino, a gente precisa estar em conexão com a nossa introspecção. Que é o ciclo que eu tô agora de menstruação, que eu preciso ficar mais calada, eu preciso estar mais dentro de mim, porque é ali que você vai encerrar ciclos, entender seus sentimentos, ver o que serve, o que não serve, e essa é a sua sabedoria interior, é onde você vai estar mais conecta com a espiritualidade, com as informações que vêm sobre a sua intuição, tá? Então esse processo ele é muito importante de ser separado, que você não depende do outro para ser feliz, do outro para ter uma aprovação, tá? A gente fala assim, sempre falo aqui para as alunas, você risca a palavra outro e coloca mãe. Tenho dificuldade porque os outros vão falar de mim. Porque os outros não sei o quê. Se você tem problema com os outros, você tem problema com a sua mãe. A gente espelha isso no outro, o que a gente quer da nossa mãe. Então, às vezes, a gente busca aprovação, a gente busca compreensão, a gente busca amor dos outros, a gente quer validação dos outros, pertencimento dos outros, porque a gente não teve da nossa mãe. E a gente consegue externalizar, silenciar as vozes fora, quando a gente trabalha a nossa mãe. E aí você começa a assumir a sua autenticidade, assumir quem você é, sem ligar para a opinião dos outros, que é o fortalecimento do eu. E aqui eu quero deixar uma reflexão para vocês, que a gente vai aprofundar também na próxima live, que é assim, quantas partes de nós foram deixadas, esquecidas, abandonadas, com as pessoas que decepcionaram a gente, com as conexões que a gente teve, partes de nós que morreram. Muitas vezes a gente utilizou a nossa autenticidade, o nosso dom, a nossa espontaneidade e foi lá podada. Alguém falou, não grita, não é feio. Nossa, isso não é coisa de moça fazer. Parte sua foi deixada ali, naquele tempo, naquele espaço-tempo, um fractal seu, uma parte sua ficou ali. Você entregou a sua autenticidade para o outro. Que a partir daquele momento, você não conseguiu mais ser autêntica, não conseguiu mais falar alto, não conseguiu fazer mais aquilo porque você entendeu que era errado. Isso acontece em muitas relações ao longo da nossa vida. E o que acontece também é que nós mesmas deixamos e abandonamos partes nossas. E assim como a loba, trazendo esse arquétipo bem forte, a loba ela sabe estar em matilha, ela gosta da conexão, de uivar juntas, mas ela também entende a força do caminho do indivíduo. Ela também fica muito bem sozinha com ela mesma. Aquela loba sozinha, que anda na mata, que caça sozinha, que uiva para a lua e ela tá plena, conecta. Esse é o instinto da mulher selvagem, tá? Esse é o maior arquétipo, que é o lobo. E muitas vezes a gente precisa voltar para essa individualidade no sentido de fortalecer o eu.
onde você não liga mais para a opinião dos outros, o que os outros pensam, o que aconteceu, e você ser firme e forte na sua verdade, no que você é, no que você acredita. Por mais que isso seja desconfortável muitas vezes, por mais que você precisa peitar esse desconforto muitas vezes, de ser você mesma. E tá na hora de você uivar para as partes que foram perdidas de você. Aonde que você deixou o seu brilho, o seu poder pessoal, a sua autenticidade? Partes suas que foram esquecidas por você mesma, excluídas por você mesma. Esse é o ponto dessa live, tá? Que é esse caminho da individualidade, de fortalecer o seu eu. De entender onde foi que ficaram as minhas partes, as partes perdidas de mim mesma. Quais pontos de mim que eu excluí por medo? Quais partes de mim eu esqueci de fortalecer, de nutrir? Quais partes de mim eu deixei no relacionamento antigo? Quais partes de mim eu não pude ser porque a minha mãe não queria? Porque eu precisava de aprovação, de amor da minha mãe? E aqui fala sobre esses sonhos, sobre essa realização, sobre você voltar a sonhar, a estar bem com você mesma. Essa conexão interna. Eu chamo de a caverna, que é quando você entra lá na sua tumba interior e recolhe fragmentos de você. E esse rito é muito importante para toda mulher, que é fazer esse percurso de novo uterino e resgatar as partes para nascer de novo. A loba e a mulher selvagem, ela tem uma dinâmica que é a liberdade. E muitas de nós, mulheres guerreiras e maravilhas, a gente busca muita liberdade. Só que no fundo, a gente abandonou nós mesmas. E é por isso que a gente quer tanto ser livre. Livre de nós mesmas, entende? Que você mesmo se aprisionou para não desagradar, para não correr o risco de ser abandonada de novo. Criou uma máscara, uma personalidade. E a verdadeira liberdade acontece quando você é livre de si mesma, dos seus próprios bloqueios, do que você projeta em você, das suas autocobranças. Porque as 5 feridas emocionais que fizeram com a gente fica repetindo. A gente se abandona, a gente se rejeita, a gente se humilha, a gente é injusta com nós mesmas. Então a dinâmica é, a verdadeira liberdade é quando você não escuta mais a opinião dos outros ou se baseia nos outros para ser feliz. A verdadeira liberdade é quando você assume quem você é. E assume esse lugar de desconforto, que é o que a gente vai falar na live 2, tá? De uma forma mais prática para vocês. E essa liberdade, ela é o principal pilar desse arquétipo da loba. Porque a loba, ela precisa ser livre para fazer o que ela quiser, para seguir a sua intuição, para seguir o seu coração. Ela não tem medo da intensidade dela, da vulnerabilidade dela. Ela simplesmente é. E durante muito tempo da minha vida, eu fiquei em busca dessa liberdade. E eu achava que era liberdade financeira, que era liberdade geográfica, que era liberdade para viajar quando eu quiser. Eu depositava essa liberdade em outras coisas. E na verdade a gente estava buscando isso, a mãe. O caminho de acolhimento, o caminho interno, a aprovação. Enquanto a gente não achava esse caminho dentro de nós mesmas, de estar bem consigo mesma, a gente busca fora. Fala que é sobre o dinheiro, fala que é sobre o casamento, fala que é sobre o profissional. Isso é uma mentalidade infantil também, de buscar fora, não dentro. Mas esse é o caminho verdadeiro da liberdade, que é quando você assume quem você é e abraça todas as suas facetas, recolhe. Hoje a gente fala muito sobre recolhimento de fractal, né? E é bem isso. É recolher partes suas que foram perdidas, esquecidas, excluídas, deixadas, abandonadas por você mesma. Cada parte nossa, ela preenche aspectos do nosso eu. Isso de uma forma psíquica e também de uma forma espiritual. Quem nós somos hoje só foi possível porque nós éramos antes.
E às vezes a gente tem vergonha daquelas versões antigas, a gente tem receio, não quer nem lembrar porque passou vergonha, porque é difícil, porque foi um momento ruim. Mas elas te trouxeram até aqui. Elas compõem o seu eu. É como se fossem vários pecinhos de quebra-cabeça. E você só consegue se fortalecer em você mesma quando você integra. Tudo é sobre integração e sublimação de energia, onde você coloca as energias em seu determinado quadradinho. Porque se a gente repele partes nossas, se a gente esconde partes nossas, se a gente não sabe lidar com a raiva, com a tristeza, com os ressentimentos e bota debaixo do tapete, a gente não integrou ainda e aquilo vai ficar aberto, igual uma ferida. E aqui eu proponho para vocês se perguntarem no dia de hoje, vendo essa live, alguns de vocês vão ver no YouTube também. Aqui você precisa acionar essa mulher selvagem de novo. Conecta com você mesma, que silencia fora e conecta dentro. Que sim, entende o caminho do coletivo, da matilha, mas também nesse momento precisa se priorizar, precisa buscar o eu interno, essa caverna dentro. E aí se pergunta, quais partes de mim eu deixei? Quais partes de mim eu deixei com alguém? Qual foi o momento que eu dei meu poder pessoal, a opinião para o outro? O que eu me importo? Por que eu ligo tanto para a opinião dos outros? Qual foi a sua relação com a mãe, tá? Por mais que a gente tenha uma boa relação com a nossa mãe, a gente espera um reconhecimento, a gente espera um bom olhar. Eu mesma tenho uma relação ótima com a minha mãe, mas durante muito tempo eu esperava dela que ela literalmente fizesse assim: nossa, você ocupou o lugar do meu marido, né? Do meu pai, você assumiu a casa, você prosperou, você me manteve, obrigada. Eu esperava isso, só que nunca ia acontecer. Primeiro que não era meu papel ser pai da minha mãe, nem esposo da minha mãe. Eu depositava isso no outro. Aí eu ficava, nossa, por que as pessoas não gostam de mim? Nossa, mas eu faço tudo tão legal pra todo mundo, eu dou demais, eu acolho, eu sou a mãe de todo mundo. Por que eles fazem isso? Por que eles me traem? Por que as pessoas me apunhalam pelas costas? E muitas vezes eu deixei partes minhas com cada pessoa. Partes minhas conselheira eu deixei, partes minhas que eu fui autêntica eu deixei. E eu fui dando meu poder pessoal para cada desentendimento, para cada conexão, eu fui deixando partes minhas. E aí eu ficava, mas o que tá faltando? Por que eu não vejo? O que tá acontecendo? Por que eu fico tão triste? Por que eu paro a minha vida por isso? Porque eu não tinha integrado. E a verdadeira liberdade é quando você descobre quem você é, quando você assume quem você é, quando você integra essas partes. Escreve tudo que você deixou com o outro. Tudo que você espera do outro. Tudo que você deixa de fazer por causa do outro. Escreve, literalmente, tá? Pega um papel, uma caneta, escreve, porque isso aqui vai te ajudar nesse caminho de individualidade, de voltar para dentro. E aí a gente vai entrar num processo que é morrer para o mundo e nascer para si. Que Jesus já falava sobre o batismo, que a gente fala sobre morrer para o mundo e nascer para Cristo. E aqui a gente fala sobre um Cristo dentro, um eu dentro. A gente precisa soltar tudo que não é nosso. Todas as partes que a gente deixou com os outros, integrar elas, chamar elas de volta para nós. Porque é isso que está faltando. E aí você ativa, né, o que a gente chama de consciência crística, de eu superior, de conexão dentro. Que aí você vai fortalecer o seu eu. Então escreve, anota. E quando você tiver clareza de tudo que está ali escrito, você fecha os olhos bem fundo. Você pode fazer assim esse movimento, esse mudra, de uma mão em cima da outra, tá? Coloca no ventre e fala: eu resgato todas as partes que foram perdidas de mim. Todas as partes que eu mesma deixei de lado, que eu mesma abandonei, que eu mesma humilhei. Todas as partes que eu deixei com os outros. Integro em mim. Faz esse processo
que é o primeiro processo de trazer consciência, entender esse caminho de ser separado. E aqui a gente vai entrar nessa caverna, desse mundo desconhecido, desse mundo escuro que é bem parecido com o útero. E na live 2 a gente vai lidar com o desconforto, que é o nascimento, tá? E a gente vai falar sobre a decepção de como decepcionar o outro, sem se sentir culpado, renascer para si, morrer para os outros. E aí você vai ser um pilar mais forte, tá? E se conectar com essa essência da mulher selvagem. A gente vai falar sobre ancestralidade, sobre poder pessoal, tá? E eu proponho para você para assistir a live 2, para entender mais sobre essa mulher selvagem, como que isso aplica. Aqui eu tô juntando todas as 3 áreas, tá? Psicanalítica, energética e espiritual. Todo esse simbolismo da mulher e também de uma forma racional que acontece, biológica, psíquica, que é um percurso natural para todos nós. Mas isso aqui é uma visão única, não tem lugar nenhum. É um compilado de muitas coisas que eu conectei, que eu aprendi e que para mim ajudaram muito. Desde o momento que hoje eu consigo ser quem eu sou sem me importar muito com a opinião, com as críticas. É quando assim, nem os elogios nem as críticas te param, sabe? A gente não tem que depender do outro para fazer o que a gente quer, o que a gente busca. Isso é a liberdade, isso é ser loba. É importante estar em matilha, é importante ter essa conexão, mas também isso não é a base para o que você é, isso não te define, tá? E esse é o caminho que eu tô propondo aqui para vocês nessas semanas. Então, na quinta-feira que vem, a gente vai falar sobre o renascimento, sobre o desconforto, e a gente vai fazer esse exercício de integrar as partes de você. Então, é muito importante que você tire esse tempinho, escreve todas as partes que foram perdidas, o que aconteceu, qual a sua relação com a mãe, o que você esperava realmente da sua mãe, pra gente prosseguir na próxima semana. E em breve a gente vai fazer esse rito, que é essa reconexão intrauterina para nascer de novo. E é uma jornada muito linda, tá? A gente tem algumas mestras regentes também, que a gente vai conversar na próxima semana, que é a Hecate, que é a Isis, que são mestras muito importantes para esse caminho também que iluminam o nosso mundo interno, que é escuro. O feminino é escuro, o feminino é incerto, o feminino é um mistério. E a gente precisa se entregar para esse fluxo, para esse movimento, que é ser vulnerável. Sabe quando você é uma criancinha assim que você só vai, que você não sabe o que está acontecendo, mas você confia e entrega? Essa é a proposta que a gente vai fazer nas próximas semanas nesse manifesto, tá? Então eu literalmente estou convocando a essência de vocês, a essência das mulheres lobas, das mulheres que querem se reconectar com a sua essência, que querem fortalecer o seu eu e que querem fazer essa jornada para dentro, o caminho de dentro, tá? E a gente vai se aprofundar nisso nas próximas semanas também. Por hoje é só, para não encher muito a cabeça de vocês, vamos aos pouquinhos, tá? E faça o exercício que semana que vem a gente vai se aprofundar, tá bom? E em breve eu vou soltar alguns conteúdos também para vocês, meditações, vai ser bem interessante. Fica por aqui e a gente se vê. Qualquer dúvida me chama, tá bom? Se você quer compartilhar alguma coisa também, fica à vontade e até quinta-feira que vem. Beijo!